Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 13. Bons estudos! A senhora sabe de onde veio essa figura? Sei lá, parece que é da Bahia. Da Bahia? É. México, Peru, Japão? Pra mim parece da China, não sei. É do Egito, por ali, né? dos Incas, dos Maias, não sei. E você, sabia que essa figura veio da África? Por que conhecemos tão pouco sobre a África e sua cultura? Mais ainda, o que conhecemos daquele continente no período que costumamos chamar de Antiguidade e de Idade Média? Na teleaula de hoje, você vai conhecer mais profundamente o continente africano. Vai ver que ele foi o berço da humanidade, fornecendo as bases para a civilização egípcia. E foi considerado a Terra do Ouro pelos europeus na Idade Média. Vai conhecer um pouco sobre as culturas banto e a riqueza do patrimônio artístico e cultural da África. E perceber a importância do islamismo naquele continente. Vai constatar, por fim, que a África possui um passado rico e importante para a história, que nós pouco conhecemos. Nossa, gostei daqui. Deve ser bem interessante esse museu, hein, Joana? Olha, interessante não é bem o termo, eu acho que é mais do que isso. É um museu vivo, que resgata a memória afro-brasileira. Gente, quanta coisa bonita, né? Nossa, a gente está tão acostumado a ouvir falar da África atual, né, com suas questões de hoje em dia, que desconhece a beleza, a força da história e das culturas africanas, olha isso. Não, isso é só o começo. Vem cá, esse museu é uma beleza. Na aula 2 do seu livro de história, você aprendeu que foi na África onde surgiram os primeiros seres humanos. E por esta razão, aquele continente é muitas vezes chamado de berço da humanidade. E foi dali também que saíram as primeiras migrações destinadas a povoar o mundo em que vivemos. Além disso, foi em territórios africanos que apareceram as primeiras formas de organizar a sociedade humana, como a família. Voltando à pergunta inicial da nossa teleaula de hoje. O que nós sabemos sobre a África nos tempos históricos que antecederam o período das grandes descobertas, ou seja, na Antiguidade e na Idade Média? E por que a gente sabe tão pouco sobre a história da África? Nos nossos livros de história, a África aparece como local de onde vieram os escravos que trabalharam nas Américas, trazidos através das rotas abertas no Oceano Atlântico. Mas esta é apenas uma visão. O continente africano possui uma vasta e rica história que se inicia muito antes. O Antigo Egito, cuja importância para a história você viu na aula 4, situava-se no norte da África. E a sua relação com o interior do continente africano foi, desde a sua formação, muito importante para sua identidade política e religiosa. Por volta do ano 2000 a.C., surgiu ao sul do Egito um reino africano poderoso e influente, conhecido como Kush, na região que mais tarde ficou conhecida como Núbia. Os Cushitas, como eram chamados, chegaram mesmo a dominar o Egito entre os anos 750 a 700 a.C. e deixaram forte influência na arte e na arquitetura daquela terra. Essa obra pertence a um povo chamado Ati, que vive a leste da Costa do Marfim. Ela é usada pelos sacerdotes. Na verdade, ela é um veículo de comunicação com o mundo ancestral. Mas o mais interessante nessa obra são os elementos ligados à beleza feminina na África. Vejam que ela tem braços e pernas bastante musculosos, um penteado elaborado e marcas corporais, que são as escarificações, símbolos de identidade e hierarquia em todo o continente africano. É incrível como nós sabemos tão pouco sobre a história da África. A gente precisa se informar mais sobre essa época. Mas por que essa história da antiguidade africana não é conhecida? Eu acho que há um pouco de preconceitos, de ignorância e também de uma questão ideológica. Porque para você colonizar um povo, tem que justificar. A justificação do discurso da missão colonizadora era de que
a África era um deserto cultural. Não havia história, não havia cultura. Então nós temos toda a razão para civilizar esses povos, para poder levá-los ao nível dos homens. Nós precisamos recuperar essa memória, ensinar a história de todos os povos que formaram o Brasil como país, como povo e como nação. De Cartago eu já tinha ouvido falar alguma coisa, agora desse reino de Aksum, nunca. Como pode isso, não? Não, e não para por aí, não. A riqueza da África nesse período, que vai da Antiguidade até a Idade Média, é muito grande. Surgiram muitos reinos mais. É verdade. Entre os séculos 9 e 15 depois de Cristo, surgiram poderosos reinos na região conhecida como Sudão Ocidental. Os antigos reinos de Gana, de Mali e de Songhai ficaram conhecidos pelo controle que tinham sobre as rotas de comércio e as minas de ouro da região. Esses reinos comerciavam com diferentes partes do mundo, incluindo a Europa e o Oriente. Faziam esse comércio através de rotas de caravanas que atravessavam o deserto do Saara e chegavam até o norte da África. E além dessas rotas através do deserto, havia também rotas marítimas, pelo litoral da África Oriental, pelas águas do Oceano Índico, em direção à China e à Índia. Este comércio fazia com que houvesse intercâmbio muito intenso de tecnologia e conhecimento. A riqueza desses reinos africanos era tão famosa na época medieval que a África era conhecida como a Terra do Ouro e também a Terra do Marfim, das minas de sal, enfim, um território muito rico, cheio de prosperidade. Tanto que num mapa do século XIV, os reis africanos foram representados com uma pepita de ouro nas mãos. E a língua, hein, Joana? É um continente tão grande, tantos povos, né? Que língua eles falavam? Era a mesma? Acho que não, mas sei que muitas daquelas línguas tiveram origem banto. Banto? Era uma língua? Era mais que uma língua, era um tronco linguístico. Tronco linguístico? É, como o latim, por exemplo. A língua portuguesa descende do latim, assim como o espanhol, o francês, italiano, são línguas latinas. Então muitas línguas africanas se originaram do banto. É, assim como os povos que falam línguas derivadas do latim são chamados de latinos, os povos que falam línguas derivadas do banto são chamados de bantos. Quitanda. Mochila. Neném. Carimbo. Xodó. Farofa. Todas essas palavras que você acabou de escutar são derivadas de línguas de origem banto, que os africanos escravizados trouxeram para o Brasil. Mas existem muitas mais. Vamos pensar um pouco. Como eu faço para entender a importância do banto na África? Bom, o negócio é pesquisar no mapa e no livro e ver como se deram as migrações bantas pelo continente africano. Vamos ver. A primeira grande leva de migração banta teria se movimentado no final do 2º milênio antes de Cristo, saindo de uma região que hoje seria a fronteira entre Camarões e Nigéria. Estes grupos cruzaram a região onde atualmente se situa a República Centro-Africana, ocupando áreas dentro e fora da floresta equatorial. Puxa, agora vamos dar um pulo no tempo, 900 anos antes de Cristo. E temos aqui uma segunda leva migratória. A esta altura, havia 2 grandes grupos falando línguas aparentadas, mas diversas. Os bantos do oeste, que permaneceram na região que hoje estaria entre o norte da República Popular do Congo e o leste do Gabão. E os do leste, que se assentaram na região que hoje é a Uganda. Aí está. Realmente, agora eu consigo visualizar a influência do banto no continente africano. Mas a África teve muita influência do islamismo, não teve? Sim, com certeza. A religião muçulmana converteu para sua fé os povos africanos que iam do Egito até o Marrocos. Aí, a partir do norte do Egito, eles tentaram ir para o sul, mas esbarraram em alguns reinos já cristianizados, como a Núbia. Então, ainda no norte, expandiram-se na direção oeste. E foi com grande força que isso aconteceu, porque essa parte da África passou a ser conhecida como Maghreb. Maghreb? É uma palavra árabe que significa oeste.
E aí parou por aí? Não. A expansão do islamismo ainda alcançou o poderoso reino de Gana na África Ocidental. E também converteram este reino? Não. Gana não se converteu ao Islã, mas abriu suas portas para os comerciantes muçulmanos, aumentando a influência do comércio em todo o continente, integrando a África, a Europa, ao Oriente Médio e até a Ásia. A religião muçulmana possui uma relação de irmandade entre os fiéis. Este fato torna o vínculo entre os fiéis algo muito forte. Logo, ao aderir ao islamismo, os comerciantes passavam a tomar parte em confrarias desta religião. E os hábitos de honestidade nos negócios e hospitalidade para um irmão de fé eram algo sagrado. De modo que o comércio entre irmãos da mesma fé se tornava algo seguro. E havia ainda outra vantagem. As rotas comerciais estavam se estendendo cada vez mais, chegando até Pequim. Assim, a África muçulmana se interligava de modo dinâmico a todo o mundo conhecido. Joana, esse museu foi um passeio incrível. Obrigado por me trazer aqui. Eu sabia que você ia gostar. Não, vendo essas coisas tão ricas, tão bonitas, fica só aquele ponto de interrogação na cabeça, sabe? Por que conhecemos tão pouco sobre essa história? As razões para isso são muitas, né? O nosso ensino sempre foi mais centrado na cultura europeia. Sabemos muito mais sobre a Europa, tanto na Antiguidade como na Idade Média. O importante é tomar consciência dessa falta de informação e correr atrás do tempo. Não, verdade. Está mais do que na hora da gente se interessar mais pelo continente africano e a sua história. É isso aí. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você constatou que nem sempre as imagens que chegam até nós falando da África refletem a complexidade e a riqueza da sua história. Recordou que a África é considerada o berço da humanidade, pois ali os primeiros humanos começaram a migrar e povoar a terra. Também foi naquele continente que se iniciou a organização das pessoas em famílias. Viu que a África produziu povos e civilizações de grande importância cultural e econômica que marcaram a história na antiguidade, como o Egito, o Reino de Cush e a cidade de Cartago, entre outros. E também aprendeu que no período que conhecemos como Idade Média, a África era conhecida por sua riqueza e chamada de a Terra do Ouro. Naquele tempo, reinos poderosos como Gana, Mali e Songhai dominaram a parte ocidental da região de savana ao sul do deserto do Saara, no território africano. Soube que o Banto é um tronco linguístico e base de muitas línguas africanas, e também que os povos que habitavam o mesmo território foram se unindo e criando suas identidades étnicas, com base na sua língua, seus costumes, sua religião e a memória comum. Por fim, aprendeu que desde o século VII d.C., a religião islâmica penetrou na África a partir do norte, criando vínculos poderosos dentro do continente, fortalecendo o comércio e interligando os ricos reinos africanos à Europa, ao Oriente Médio e à Ásia. Agora é com você. Bons estudos.